Fala, rapaziada, estamos de volta e agora a gente vai usar nossos conhecimentos sobre práticas cartográficas, tá bom? Entendendo que a cartografia é aquela ciência que se dedica em representar a superfície terrestre ou parte dela numa estrutura plana, tá legal? Essa ciência ela se vale de vários auxiliadores, de vários elementos cartográficos, tá bom? Então aquilo que eu falo para vocês, aquilo que a gente viu desde o 6º ano, né? Tem uma questão com mapa, o que você precisa identificar inicialmente, tá? Os elementos cartográficos, os auxiliadores da cartografia, tá bom? Então, Rômulo, quais seriam esses, elementos? Então, vamos lá. Puxar aqui, primeiramente o título. Então, a gente já começa a perceber sobre o que é essa representação cartográfica, tá bom? Mundo, os continentes e sua distribuição nos hemisférios, né? Os hemisférios do planeta. Então a gente pode recorrer à legenda, que no nosso caso aqui, ela não tem. A gente pode recorrer à orientação, nossa querida Rosa dos Ventos. A gente está falando aqui da escala cartográfica, tá bom? A gente está falando da fonte, no caso aqui é o Atlas Escolar, do IBGE, na sua sétima edição, tá bom? Então é isso que a gente precisa saber. Bacana? Então nós já identificamos elementos cartográficos, serão esses elementos, que irão nos auxiliar também na resolução das questões quando envolvem mapas aí, tá bom? Representações da superfície terrestre. Vamos começar pelo item A. Qual é o meridiano? Lembrando que meridianos são justamente aquelas linhas imaginárias que cortam o planeta, no sentido vertical, tá bom? Que divide simbolicamente a Terra em hemisfério oriental e ocidental. Tudo bem? Lembrando, galera, que aqui no oriental, o que você precisa lembrar? Aqui poderia aparecer, por exemplo, hemisfério, o quê? Este, hemisfério leste ou nascente. Quando eu falo de ocidental, aqui poderia aparecer como oeste ou como poente, tá legal? Fiquem atentos, porque alguns alunos ainda se equivocam na hora de resolver alguns exercícios por ainda não terem dominado, essas nomenclaturas. Então, gente, o meridiano é justamente nosso meridiano zero, nosso meridiano principal. O nosso meridiano, que passa pela cidade de Londres, foi estabelecido em 1884, 1885, durante uma conferência que aconteceu em Washington, Distrito Central dos Estados Unidos, deu o nome Conferência de Washington. Nesse contexto, final do século XIX, a Inglaterra se apresentava como uma grande potência econômica, uma grande potência política, com uma grande potência militar. Então, a referência para a separação entre dois hemisférios, o ocidental e o oriental, foi justamente o meridiano de Greenwich. Tudo bem? Beleza? Só que a questão não termina aí, ela continua, Que continentes que ele corta, tá bom? Então, eu já citei Londres, já citei Inglaterra e, consequentemente, nós temos aqui, continente europeu é cortado por ele, tá bom? Dando prosseguimento de uma leitura norte-sul, nós temos aqui, o continente africano e também nós temos o continente antártico, tudo bem? Nós temos a Antártida também sendo cortada. Dentro de uma avaliação, parecia uma pergunta simples, mas é muito comum que os alunos esquecessem de apontar a Antártida, esquecessem de apontar o continente antártico, e isso iriam perder pontos de bobeira, tá? Então é uma pegadinha aí para você ficar atento, tá bom? Mas fora isso, questão muito tranquila. Indo para o item B, qual que é a linha imaginária que divide a Terra em hemisférios setentrional ou norte, meridional ou sul, tá bom? Lembrem-se, que aqui também no setentrional norte também poderia aparecer o quê? Boreal. E no meridional ou sul poderia aparecer austral, tá bom? Então, de novo, a importância de dominar essas nomenclaturas, tá bom? Então, a linha imaginária aqui é justamente, a linha paralela, que é o nome dado, as linhas horizontais que simbolicamente cortam o planeta, que são responsáveis por apresentarem as latitudes terrestres, as distâncias em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. É a nossa querida aqui, nosso paralelo zero, nosso paralelo de referência, nossa querida linha do Equador. Tudo bem? Certo? Dando prosseguimento aqui na C, A maior parte da superfície terrestre é ocupada por oceanos e mares
ou por terras emersas? Certinho? Explique a sua resposta. Então, galera, você vai pegar a superfície terrestre, você pode se valer, inclusive, né, desse mapa aqui. O que você vai perceber? Que grande parte da superfície terrestre é coberta por recursos hídricos, é coberta por água. No caso, água salgada, principalmente, tá? Embora as frações territoriais, né, continentais, sejam diferentes entre o hemisfério norte e o hemisfério sul, a gente pode perceber que a massa oceânica predomina em ambos. Então, por isso que a gente brinca, né? O hemisfério, né, dos continentes, né, a parte do hemisfério norte, onde nós temos o maior número, o maior percentual de terras emersas, nós temos o hemisfério sul, né, como o hemisfério das águas, tranquilo, onde nós temos uma menor presença de áreas, né, continentais, áreas emersas, tá bom? Mas, pegando, né, a questão em si, a gente vai perceber que a superfície terrestre, mais de 70% dela, né, cerca de 70% dela, mais precisamente, aí, segundo os especialistas, né, os cientistas, 71% dela é coberta por água, tá bom? Certo? Então, era isso, mais ou menos, que a questão queria que você tivesse de conhecimento, né, meio básico aí, tá bom? A gente tratou isso lá no capítulo 1 também, né, onde nós estudamos continentes e ilhas, mares e oceanos, tá bom? Então, galera, daqui a pouco a gente volta pra gente dar continuidade à correção dos exercícios dessa parte do livro, tá bom? Ó, beijão por hora aí, até daqui a pouco.